Vidas Secas é uma obra de Graciliano Ramos e ela foi publicada em 1938 e conta a vida basicamente de uma família pobre que era obrigada de mudar de tempos em tempos, de um local para o outro, devido à seca que assolava aquela região. O Fabiano, que ele é caracterizado como um ser bruto, que não tem nenhum tipo de conhecimento e também tem muita dificuldade de se expressar. Ele não gosta de multidões. E também ele, em muitos dos capítulos em que ele narra como um animal, como um bicho. E tem essa Vitória, que é a esposa de Fabiano, que ela é caracterizada como uma pessoa muito trabalhadora, que cuida tanto da casa quanto dos filhos. E o seu maior sonho é ter uma cama de couro, para poder se descansar. E também tem a baleia, que ela é caracterizada como um animal muito humano, que tem características muito humanas, e ela é o bichinho que Fabiano, Sim, a Vitória e os filhos amam demais, e ela é muito querida por eles. E também tem dois filhos, que é o filho mais novo e o filho mais velho, sendo que tem o filho mais novo, que o sonho dele é ser parecido com o pai, então ele quer muito ser vaqueiro, ser igual a Fabiano. Já o filho mais velho, ele gosta de saber o significado das palavras, então ele é muito acostumado a escutar as palavras e ir atrás dos pais para poder saber o significado, sendo que em um capítulo, a palavra que ele mais quer saber o significado é a palavra inferno, que ele escutou em uma das discussões com os pais. Então, ele vai na mãe, pergunta o que é inferno, vai depois no pai, pergunta o que é inferno. Então, e todas essas palavras ele gosta muito de saber. Bom, Vidas Secas, ela é uma obra voltada muito para a seca do Nordeste, só que você percebe, quando você lê esse livro, que não é apenas isso. Ele não se baseia apenas na seca no Nordeste. Ele também é voltado muito para a desigualdade social, onde percebe-se a família de Fabiano muito pobre, tendo que trabalhar para famílias de pessoas que têm mais condições do que eles. Retrata também a vida de uma família abandonada pelo governo, que não tem auxílio nenhum financeiro nem educacional, que nos capítulos que ocorrem, que percebe-se que a família de Fabiano não tem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conhecimento. Apenas tem a Vitória, que tem um conhecimento muito básico de cálculos. Então, e às vezes ela consegue até alertar o Fabiano em relação a quando as pessoas estão tentando passar a perna nele. Só que é basicamente isso. O Fabiano não tem nenhum tipo de educação, então, em consequência, os filhos também não têm. Então, os filhos, eles basicamente aprendem através da relação que tem com os pais. Então, com as experiências vividas por eles. Nós não tem nenhum tipo de educação. Uma coisa marcante da obra Vidas Secas, que trouxe característica muito importante para o modernismo e também que diferenciou todas as obras de Graciliano Ramos, é que essa obra não tem uma linearidade em relação aos seus capítulos. Então, são capítulos independentes que podem ser lidos nas ordens, em qualquer ordem. Só que o seu primeiro capítulo e o seu último capítulo, eles têm que, sim, ser lidos nessa ordem, de primeiro capítulo e o último. Por quê? Basicamente, os dois capítulos, ele retrata muito meio uma espécie de ciclo, onde, no início da história, a família de Fabiano está enfrentando a seca, então teve que se mudar. Então, basicamente, o capítulo 1 começa justamente com a família do Fabiano encontrando uma terra para poder ficar por um determinado tempo. E no último capítulo também ocorre esse fato, só que dessa vez eles estão tendo que sair da região onde estavam para poder ir para outra em busca de uma vida melhor. E no caso, eles estavam indo para o sul. Então, tem esse meio que essa obra retrata muito um ciclo onde basicamente as pessoas que estavam enfrentando a seca não tinham muita coisa para fazer. Era basicamente ficar em um canto. Quando eles conseguissem pegar todo o recurso daquela região, eles tinham que ir para outra região para não morrer de fome. E sempre, sempre, sempre procurando melhorar de vida, procurando um lugar onde a seca não tinha, onde eles conseguiriam finalmente viver a vida deles de boa. Bom, e essa obra traz para mim uma outra visão em relação ao mundo naquela época, porque mostra de forma muito clara a pobreza, infelizmente a miséria que pessoas pobres tinham que viver naquela época, sem nenhum tipo de auxílio do governo, nenhum auxílio financeiro, nenhum auxílio educacional.
mostra também de forma muito clara o que a educação, o que a falta de educação faz com o indivíduo, porque em muitas das vezes pode-se perceber que o fato de Fabiano, o fato de ser a Vitória, o fato dos filhos não terem uma escolaridade básica, uma educação boa, as pessoas que basicamente têm um pouco dessa escolaridade quer passar a perna no Fabiano, sempre trata a família de Fabiano com uma certa indiferença, justamente porque eles consideram superiores, porque eles acham que Fabiano, por não ter conhecimento, merece sim ser basicamente enganado. Então, isso pode se ver muito quando Fabiano vai comprar algumas coisas para assim a Vitória, e aí assim a Vitória vai e alerta ele que as pessoas gostam muito de passar a perna nele para ele prestar mais atenção. Então, percebe muito que a sociedade olha muito com indiferença para as pessoas que não têm uma certa educação. E a parte que eu achei mais, assim, o personagem que eu mais gostei, que eu mais me conectei, que eu mais consegui sentir uma certa carisma, foi a personagem Baleia, que, assim, desde que ela apareceu, foi amor à primeira vista, onde eu me senti muito conectada com ela. Eu percebi que ela é um animal que, em certos momentos, em certas narrações, ela era bem mais humana do que os próprios seres humanos dessa história. Então, ela era um animal que as emoções dela eram muito humanas, que as ações dela eram muito humanísticas, e aí foi uma personagem que eu consegui muito me conectar. E o capítulo que mais me marcou, que mais foi emocionante pra mim, que eu mais consegui sentir realmente que eu tava lá, foi o capítulo da baleia, quando no assassinato da baleia, em que o Fabiano atirou nela. E a única coisa que eu queria fazer era entrar na cena pra poder ajudar ela, pra poder socorrer ela, pra poder salvar ela, porque eu não queria que ela morresse. E aquela cena foi muito, muito, muito marcante. E é isso. Bom, e pra finalizar, a experiência que eu tive com Vidas Secas foi muito diferente, foi muito boa, porque eu com esse livro, eu saí completamente da minha zona de conforto, porque eu não tô acostumada a ler livros que são estruturados dessa forma, com a forma que Graciliano Ramos narra a história, utiliza os discursos, utiliza os diálogos. Esses capítulos também são independentes, então, tipo, foi completamente diferente do que eu tô acostumada a ler. Então foi muito legal, eu gostei bastante da experiência de ter lido, sem contar que me aproximou demais com a literatura nacional, que eu também não sou muito acostumada a ler, só que eu gostei muito, muito mesmo. Os personagens são muito característicos, são muito diferentes, têm as suas particularidades. O fato do Graciliano Ramos ter pegado a baleia e ter se aproximado da figura humana também foi muito diferente pra mim, foi muito legal. Então é isso, eu gostei muito do livro Vidas Secas. Eu achei muito emocionante, muito marcante. E é isso.